Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Hoje é terça-feira, 8 de junho de 2021 e nós iremos dar continuidade em nossas atividades no livro Acapalô, páginas 20 e 21. Aqui nós temos o livro Acapalô de Língua Portuguesa, página 20 e 21, estudo do texto. De qual texto, professora? Do texto instrucional, o texto que nós fizemos a leitura na aula anterior e vocês tiveram a oportunidade de ver como se constrói um trenzinho de sucata. Então, hoje nós iremos fazer a leitura novamente, fazendo alguns apontamentos sobre esse texto. Estudo do texto, número 1. Antes da leitura do professor, você imaginou qual era o brinquedo que o texto ensina a fazer? E aí? Você já imaginava que seria um trenzinho? Acredito que sim, né? Pela imagem, já dava para saber qual seria o brinquedo a ser feito. Número 2. Pelas explicações dadas no texto, você achou que é fácil fazer o trenzinho? Esse texto, ele nos mostra os materiais a serem usados, ele nos mostra passo a passo de como fazer. E aí, o que você achou disso? Você achou que foi fácil, seguindo essas instruções? Os textos que ensinam a fazer algo, montar um brinquedo, por exemplo, são chamados de textos instrucionais, né? Como a professora já havia dito na aula anterior. E eu acredito também que a maioria de vocês já viram alguém da família de vocês fazerem uso desse tipo de texto, né? Quando a mamãe vai seguir uma receita para fazer um bolo, um doce, ou montar um móvel, montar um brinquedo, ou um equipamento eletrônico, né, que você acabou de comprar e não sabe ainda como usar. Então, acredito que todos vocês já tenham tido a oportunidade de ver um texto como esse, ou de ver alguém da família fazendo uso de um texto instrucional. Número 3. Observe as imagens do texto. Elas nos ajudaram a entender como se faz o trenzinho? Por quê? Então, vocês observaram que aí, quando a professora estava fazendo a leitura do texto, passo a passo, tem aí no livro várias imagens, né? De como fazer, de como seguir esses passos. Então, o que vocês acharam? Essas imagens ajudaram vocês a entender melhor como se faz esse brinquedo? Acredito que sim, porque algumas dúvidas que ficam quando a gente faz a leitura, quando a gente visualiza as imagens, são mais fáceis, né? Porque assim a gente pode ver onde cola qual é o lado que cola, por exemplo, a rodinha, qual é a altura da chaminé, onde coloca, né? Fica mais fácil quando a gente visualiza as imagens. Número 4. Volte às páginas 18 e 19. Então, nós vamos voltar lá na leitura do texto para responder as perguntinhas A e B. Então, A. Em quantas partes o texto está organizado? Vamos ver? Vamos voltar ao texto? Então, olha lá. O texto está organizado em material e como fazer, certo? Então, olha só. Material e como fazer. Então, ele está organizado em quantas partes? 2 partes, isso mesmo. Primeiro ele falou sobre os materiais a serem usados e depois os passos a serem seguidos, né, no como fazer. Então, vocês vão voltar lá na perguntinha A e vão colocar 2 partes. Letra B. Qual é o nome de cada uma dessas partes? Então, a professora acabou de fazer a leitura lá. Qual é o nome de cada uma dessas partes? Lembram? Material e como fazer. Então, vocês vão escrever aí, material e como fazer. 5. Na parte como fazer, circule os números que estão no início de cada instrução. Então, olhem aí no texto de vocês, na parte de como fazer, e vocês vão ver que tem lá os números 1, 2, 3 e 4. Esses números indicam quantos trenzinhos serão feitos?
ou a ordem que a pessoa deve seguir para montar o trenzinho? E aí? Aí está escrito no texto, olha só. Vamos voltar lá de novo e observar o texto. Então, nós temos lá, número 1, 2, 3 e 4. Na 1 está escrito: pinte os tubos de cores bem alegres. 2. Um deles você pode cortar para fazer as chaminés do trem. 3. Use a cola quente para grudar as tampinhas. 4. Faça 4 furinhos em cada extremidade do tubo. E aí? Ele está indicando para você quantos trenzinhos você tem que fazer? Ou ele está indicando a ordem dos passos a serem seguidos? O que você acha? A ordem que a pessoa deve seguir para montar o trenzinho, certo? Então, vocês vão assinalar este quadrinho aqui de baixo, olha. Esse daqui, tá bom? Agora, vamos para a página 21. Nos textos instrucionais, muitas vezes as instruções são numeradas e acompanhadas de imagens que ajudam o leitor a entender as explicações, né? Como tem nesse texto, como nós acabamos de ver. Então, 6. Releia estes trechos e observe as palavras destacadas. Então, vocês vão observar que lá no texto tem algumas frases escritas assim: pinte os tubos, use a cola quente, faça 4 furinhos. Essas palavras que estão escritas aí em negrito, pinte, use, faça, essa maneira de dizer dá a ideia de pergunta, de ordem ou de um pedido. Ele está fazendo alguma pergunta? Ele está te dando alguma ordem? Pinte os tubos, use a cola quente, faça 4 furinhos. Ou ele está fazendo um pedido? Ele não está fazendo um pedido nem uma pergunta, certo? Ele está dando uma ordem. Você deve seguir esses passos para que seu brinquedo saia perfeitamente. Então, ele está falando: pinte, use, faça. Ele está te dando uma ordem. Então, vocês vão assinalar aqui, ó, onde está escrito ordem. 7. O texto lido foi tirado de um site. Em sua opinião, para quem ele foi escrito e por quê? Lá no final do texto de vocês, depois do número 4, está escrito aí: disponível em https://catracalivre.com.br/geral manual de brincadeiras. Indicação: faça você mesmo trenzinho de brinquedo com rolo de papel higiênico. Então, ele foi retirado de um site. Você acha que ele foi escrito para quem? Para um adulto? Para uma criança? Então, é possível que ele tenha sido escrito para qualquer pessoa, né? Pode ser para um adulto, pode ser para um professor, pode ser para uma criança também, pelas palavras que ele usa lá, né? Pinte bem colorido, quando ele fala quanto mais colorido, mais legal fica. Então, são palavras que ele usa para um bom entendimento, assim, né? São palavras fáceis, são palavras de conhecimentos de uma criança. Então, mesmo uma criança fazendo essa leitura, ele pode conseguir fazer esse trenzinho. Então, pode ser tanto para um adulto como para uma criança. 8. Releia esta parte do texto. Número 4. Faça 4 furinhos em cada extremidade do tubo. Esses furinhos serão usados para passar o barbante e unir um vagão ao outro? O que vocês acham? Olha lá, onde está escrito lá no número 4, lá no texto, tá lá. Então, ele está pedindo para você voltar ao texto. Releia esta parte do texto, número 4, lá na instrução número 4 de como fazer. Tá falando assim: faça 4 furinhos em cada extremidade do tubo.
Esses furinhos serão usados para passar o barbante e unir um vagão ao outro. Então, agora, diante dessa instrução aqui da número 4, nós vamos responder as perguntinhas A e B. Então, A. Pelo sentido do texto, a palavra extremidade quer dizer canto, fim, ponta ou dobra. Olhem lá de novo no número 4, ele está passando o barbante pelos furinhos. E ele diz, faça 4 furinhos em cada extremidade. Olha a palavra extremidade do tubo. Esses furinhos serão usados para passar o barbante e unir um vagão ao outro. Então, A. Pelo sentido do texto, a palavra extremidade quer dizer canto, fim, ponta ou dobra. Olhem aí no desenho do número 4. Extremidade quer dizer ponta, né? Ele não está falando para você passar na dobra, nem no canto, nem no fim. Ele está falando para você passar na ponta. Então, extremidade é a mesma coisa que ponta. Então, você vai lá e vai colocar um xizinho onde está escrito ponta, tá bom? Letra B. Qual destas palavras não poderia ser usada no lugar de unir? O que quer dizer unir? Vamos pensar. Unir é a mesma coisa que ligar, que juntar ou misturar? O que vocês acham que significa essa palavra unir? Unir é a mesma coisa que ligar, né? O que une, liga, junta. Então, a palavra que não poderia ser usada no lugar de unir seria misturar. Então, vocês vão fazer X é onde está escrito misturar, tá bom? Então, vem aqui e coloquem aqui, ó, misturar, tá? Ok? E é isso, pessoal. Até a próxima. Lembre-se de enviar fotos das atividades para a sua professora. Beijos, até mais!